Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Nós vamos apresentar o trabalho sobre o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marques, mais especificamente sobre o capítulo 12. Meu nome é Bruno. Meu nome é João. Meu nome é Arthur. Bom, nós vamos partir do pressuposto, da ideia da utopia do capitalismo. O texto todo ele fala sobre um capitalismo não sustentável. Por que a gente tem essa ideia de capitalismo sustentável? Quando as empresas, tentam manipular a nossa mente para a gente acreditar que o capitalismo é um sistema bom, é um sistema que dá certo com o meio ambiente, que a gente pode ter, um meio sustentável, que mesmo explorando todos os recursos a gente vai conseguir sobreviver. E não é bem assim, A gente sabe que isso é uma utopia bem distante da realidade. E a gente vai partir do pressuposto de que o capitalismo não funciona da ideia de oferta e procura. As coisas não são produzidas a partir da procura da população, da sociedade, mas sim da acumulação de capitais. Ou seja, a Apple não está produzindo iPhones e outros produtos para toda a população que quer iPhones. Não, ela está produzindo coisas para acumular capital, para ficar mais rico, mais rico, mais rico. A mesma coisa com todas as outras corporações e grandes empresas que a gente tem no mundo hoje. Inclusive, sendo uma dessas corporações mais ricas ainda que países inteiros. A gente tem aí o Walmart, Nestlé, que já é dono de geleiras, como o próprio professor falou. Então, essa ideia, de que pode sim ser sustentável e tudo mais, não é verdade. A gente vê aí um acúmulo de riqueza dessas empresas e também, em contrapartida disso, junto com isso, o desmatamento, todos os problemas ambientais, porque a gente parte, nós vamos ter um plano, tal empresa fala, nós vamos ter um plano de ambiente ali que protege o meio ambiente, que vai ocupar menos matéria-prima, enfim, em tantos anos. Aí, se tu for analisar, essa mesma empresa ela vai gastar muito mais material, matéria-prima, nesses anos, do que ela vai poupar, sabe? Então, esse plano de meio ambiente sustentável, enfim, é bem válido, porque não chega a suprir todas as necessidades do meio ambiente. Esse tempo que as empresas falam que, daqui 5 anos nós vamos ter emitido menos poluição, menos gases, na atmosfera. Aí tu vai ver, é tão pouco investido nesse plano que só os gastos que ela vai ter de matéria-prima, e prejudiciais ao meio ambiente já vão ultrapassar essa. Mas é que é bem isso aí que tu falou. O mercado está sempre em expansão, sempre. Ele não tende a crescer, a minimizar os impactos dele. Exatamente. Vai ser sempre assim. Então, teria que ver um outro tipo de modelo, sabe? Um outro tipo de modelo. Que seja que com ele. Como que eu vou dizer isso? Essa expansão, ela não tá. Como foi ele próprio que causou esse problema, como é que ele vai solucionar isso? Se é ele que está causando esse problema. Quando a gente pensa nas energias limpas, né, que até é comentado em sala de aula, o professor fala que as energias limpas, que seria a eólica, a da hidrelétrica e a energia solar, elas são muito menos produzidas aqui do que a termoelétrica, né, que é a carvão. No mundo todo tem muita usina nuclear, né, que usa urânio, e tudo isso aí é extremamente prejudicial para o planeta. Então, só que elas têm muito mais do que a limpa. E o certo não era nem ter mais a limpa e menos essa suja. O ideal seria ter só a limpa. Só a limpa. E mesmo assim, a limpa ainda tem os seus malefícios, né? Que seria a hidrelétrica, ela seria limpa entre aspas, porque onde tu instala uma hidrelétrica, ela vai prejudicar toda a fauna do lugar, né? Todo o ecossistema também tem isso. Mas E, na verdade, as grandes empresas usam, né, do capitalismo e do consumismo para nos enfiar água abaixo determinados produtos em grande escala e todo mundo compra aquilo sem, às vezes, necessidade nenhuma. Tipo, produtos que a gente não teria nenhuma necessidade de usar. Tipo, a Apple, como vocês mesmos falaram, ela lança celular mais que uma vez por ano, sabe? E o celular, ele deveria ter uma longevidade maior, né? Mas pela questão do consumismo, os produtos já são construídos com o intuito de estragar em um determinado tempo, sabe? Não de durar muito tempo, porque é possível ter uma tela mais resistente, é possível ter uma bateria mais resistente, uma bateria que não possa viciar, mas não faço justamente por isso, para a gente ter a necessidade de continuar comprando produtos novos a todo tempo. Exatamente, tanto que eles estão respondendo um processo, né, que foi comprovado que eles atualizam o celular para as pessoas gastarem mais energia e a bateria ficar viciada. Foi comprovado isso, tanto que eles estão pagando agora uma multa. Então, e tem toda essa questão de que o carregador agora vem separado do celular, onde já se viu isso. Agora vai ter outra caixinha só pro carregador, Mais sabe? plástico, só para ter o É Mais mais pelo plástico. produto. Então, É o professor. e tem toda essa questão também que eles
que tu já citaste, Bruno. Eles pegam um produto e entregam ele, digamos, falando superficialmente, meia boca. Eles entregam algo meia boca, digamos assim, eles podem entregar algo melhor, mas entregam meia boca porque eles sabem que esse meia boca vai estragar mais rápido e tu vai acabar comprando outro depois em menos tempo. O professor deu um exemplo na aula, que eu lembro até hoje, sobre uma lâmpada, acho que era na China, que ela tá ligada há vários anos, muitos anos. E a nossa lâmpada dura pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Isso reflete o exemplo que a gente está dando até agora, que o capitalismo não visa a sustentabilidade, ele visa lucro infinito. E pegando todo o recurso da natureza, que não é infinito, ele é totalmente finito. Tem uma possibilidade de ser renovado, de trazer sustentabilidade, mas o capitalismo ele tapa os olhos para isso, ele quer lucrar ao máximo, sabe? Nessa questão de tapar os olhos, né, a gente percebe muito que as grandes corporações, as grandes empresas e os estados, né, mais ricos também, nos Estados Unidos, por exemplo, manipulam muito pela mídia. Né? A gente tem hoje um status ligado ao capitalismo que faz com que a gente que é pobre, né, porque a gente que é trabalhador, que é assalariado é pobre, a gente é massa pobre da população, use produtos que sejam mais sustentáveis, por exemplo, aquelas escovas de dente, né, de bambu e tudo mais. Se tu vai ver, é difícil uma empresa que produza essas escovas de dente e que não vem embalada no plástico. Né? E se tu vai ver, o preço é lá em cima. Então tudo que o capitalismo produz, ele está voltado para o lucro. Né? Mesmo que esteja essa ideia de mais sustentável, de proteger o meio ambiente, ainda tem a ideia do lucro bem visível, né, por cima disso. Então qualquer produto que seja sustentável hoje, tu não encontra ele por um preço barato. Se tu vai ver um produto natural, um alimento natural mesmo, sem agrotóxicos, sem nada, ele é bem mais caro que o produto assim, que já é processado. Né? Por quê? Porque daí vem essa ideia de ser sustentável, né? Então, o capitalismo, mesmo com isso, de proteger o meio ambiente, com essa ideia, né, utópica de proteção ao meio ambiente, ele ainda visa o lucro. Então, a gente tem uma manipulação pela mídia que faz a gente acreditar nisso, né. Por exemplo, no Instagram mesmo, com esses grandes influenciadores, né, que tem milhões de seguidores ali, as marcas pagam, né, um precinho ali para eles, que é bom, eles fazem propaganda ali numa story, alguma coisa assim, sobre algum produto, e influenciam milhões de pessoas a comprarem aquele produto. Né. Então, mesmo tendo essa ideia de, a nossa empresa é sustentável, mas mesmo assim visa o lucro e o desmatamento e todos os outros prejuízos ao meio ambiente. Uma grande farsa, porque é a mesma coisa que o professor fala em sala de aula toda semana, né? O do carro elétrico. O carro elétrico vai o quê? Vai gerar, a gente vai acabar gerando mais energia elétrica, mais gasto. Tanto gasto que daí não vai ser energia renovável, vai acabar sendo termoelétrica, vai ser a carvão, vai ser nuclear. Então vai expandir mais essas que daí vai acabar destruindo de vez o meio ambiente. E a gente já então tá regredindo para o carvão, né? É tudo uma farsa. Dessa forma eles conseguem, não, tá tudo bem, a gente vai resolver. Mas na verdade estão só tapando o sol com a peneira, né? Para que a gente fique mais tranquilo e não tentem derrubar o capitalismo, né? A própria publicidade, quando mostra pra nós na Globo, agro é pop, agro é tudo, já é um jeito de mostrar esse pensamento, né? Indiretamente mostrar pra nós, nossa, a soja é tudo, o Brasil é a soja. Não é bem assim. Esse negócio da economia verde, né, da economia circular, tem um exemplo, por exemplo, tinha algumas empresas de refrigerante que tu podia levar a tua garrafa usada, né, de volta pro mercado, pro lugar que tu comprou, e daí tu ganhava um desconto pequeno na próxima garrafa, né. Aí a gente fala, nossa senhora, né, vamos ajudar o meio ambiente, porque a gente não vai colocar uma garrafa no lixo. Só que se tu for ver, o lucro que eles vão ganhar se tu devolver aquela garrafa é muito maior e dava pra eles usar com outros projetos, né, pra desenvolver o meio ambiente, eles não usam com isso. Aquele projeto ali que é devolver as garrafas só tá visando lucro para a empresa, porque ela não vai gastar com mais material na coisa. Então, só que esse dinheiro que ela não vai gastar, ela não vai usar para plantar árvore, por exemplo. Ela só vai expandir o seu negócio. Aquele dinheiro ali o Brasil juntou tantas garrafinhas e devolveu para a empresa da Coca, por exemplo. Ela só vai usar aquele dinheiro para abrir uma sede em outro lugar. Ela não vai usar para plantar árvore no Brasil. Então, é uma coisa assim, muito Traz estranha. uma árvore nova para cada lata. É só o dinheiro da empresa. Eu tava lembrando até agora do exemplo que o Bruno tava dando sobre o plástico, eu tava lembrando da época da campanha contra os canudos, das tartarugas. Que é uma campanha pra uma causa nobre, ok? Mas assim, beleza, a gente não usa o canudo pra tomar o milkshake, o suco, mas eles vêm no copinho de plástico. Não adianta nada, sabe? A gente tá, tipo, tá resolvendo 1% de um problema gigantesco. E quando tu vai comprar um canudo de metal E é ou tudo- outro material, ele vem embrulhado no É plástico. bem embrulhado no plástico. Então, tipo, é toda uma campanha do verde, porque a campanha do verde ela é bonita, ela é atrativa. Mas o fim é meramente capitalista, entendeu? É meramente pra lucro, pra trazer uma nova clientela, sabe? A gente acaba nadando contra a maré, né? Porque um exemplo disso é as propagandas de, tipo, pra gente economizar água, fique menos tempo no chuveiro, não deixe a torneira pingando. Sendo que mais de 70% da água que é utilizada no Brasil é no agronegócio, sabe? Então, quer economizar água, para de comer carne, sabe? É a maneira mais viável de economizar água, porque Exatamente. a água que tu economiza ali no chuveiro ou deixando a torneira desligada, ela é praticamente insignificante.
A gente gasta em casa é insignificante perto do que gasta no água. Exatamente. Exatamente. Tem uma ideia no final do texto do Luiz, que ele diz que até tipo, tem os estados, né, os países que tentam lutar contra isso, né, para proteger o meio ambiente, só que não conseguem mais, sabe, porque eles já não têm tanto poder contra essas grandes empresas, né. Como a gente estava falando no início, que tem empresas aí, né, que já têm mais dinheiro do que próprios países, né. Então, mesmo se eles quisessem mudar, por exemplo, o Brasil, digamos que o Brasil deu a louca no presidente, só deu a louca mesmo para ele fazer alguma coisa, né, que é proteger o meio ambiente. Ele não vai conseguir já, porque tem empresas que já estão com muito dinheiro, sabe? Então as empresas, essas grandes corporações, elas já estão comandando os países. Então não é mais simples assim voltar a ser sustentável e voltar a proteger o meio ambiente. Vai chegar num ponto que vai todo mundo morrer. Porque não vai ter mais nada pra gente poder usar, não vai ter A água. natureza Não tá vai consumindo, não vai ter alimento, não Até, vai ter até ar tem pra um respirar. trecho no livro que fala sobre isso, né? Que o Bill Gates tem a fortuna maior do que 66% do PIB dos países do mundo, né? Então, tipo, é mais da metade. Ele tem mais poder que mais da metade dos países do mundo. Então, né? A gente já vê que a influência é tão grande que hoje em dia, provavelmente, a opinião dele vale muito mais do que a maioria dos presidentes. Na minha opinião, cara, dar um exemplo diferenciado, assim, digamos que o capitalismo, essas soluções que eles apresentam para nós seria o tratamento da doença, mas eles não olham a causa, eles não mostram a causa para nós, o que tá causando isso, eles só mostram o tratamento da doença, tu toma um remédio, que esse remédio vai fazer tu não ficar com depressão, é a mesma coisa, só que não, mas tu não vê o que tá te levando a ter depressão, é exatamente isso. Então, eles não querem que a gente veja o que está causando isso. Eles querem só que a gente tenha uma ideia de que a gente, nós pobres, né, temos que ser sustentáveis, temos que ser isso, para proteger o meio ambiente, né? Porque se tu usar mais água do que deve, tu vai matar todo mundo. Só que não é bem assim, né? Não é da gente que está o problema. Claro que a gente tem sim que reduzir, tem que reeducar nossos hábitos, isso é óbvio, né? Só que não está nem perto de ser o grande problema. tem toda a questão aqui no Brasil, por exemplo, num cenário futuro, o que vai acontecer? Se a gente tiver uma escassez grande de água e não poder produzir mais soja, os outros países simplesmente vão olhar para nós assim, ó, obrigado por terem contribuído para nós. Tchau. Que a gente ainda favorece eles. No momento que deixar de favorecer, porque a gente é um país grande, tem muita biodiversidade, muitos recursos, tem tudo. No momento que isso aí terminar, eles só vão dar adeus para nós e deu. Se virem. Se virem. Um remédio contemporâneo, como o Bruno estava exemplificando, é o investimento e a propaganda da ida do homem a Marte. É basicamente dizer assim, vamos arrumar um outro planeta, que isso aqui já era. Mas tem como salvar isso aqui? Isso aqui custa muito mais pra isso. Custa, E não existe o meio ainda, né? fazer. A gente ainda não descobriu qual é o meio para fazer isso, né? Porque a gente ainda não tem uma alternativa, algo que, realmente, tem como a gente viver do jeito que a gente vive, mas só mudar nossos hábitos vai resolver. Não, já não resolve mais. Teria que ser de outro jeito, sabe? Isso que é o complicado, né? Encontrar uma outra maneira, um outro viés para resolver esse problema grande que a gente tem. Não existe o meio, mas existe uma consequência comum para qualquer meio, que é a perda dos lucros. E é isso que eles não querem de jeito nenhum, é o pavor deles. Tem um país da Europa, se eu não me engano é Noruega, se não é Noruega é algum país lá de perto dela, que tem ideia totalmente sustentável, que é um país bom para se viver, porque isso, porque aquilo, blá 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 blá. Legal, o país realmente é um país bom, o IDH é bom, tudo mais é bom. Só que daí se tu vai ver, o meio ambiente deles é bom porque eles destroem o meio ambiente dos outros. Porque tem países da Europa que tem reserva extrativista no Pará, no Amazonas, e que está destruindo os países dos outros, né? Pegando os recursos dos outros, e daí fica com fama de sustentável, de bem belo, porque tudo lá é bom, porque lá o meio ambiente é preservado. É claro que é preservado. Se eles estão destruindo dos outros, claro que eles não vão precisar destruir o deles daí. Digamos, numa pandemia, cara, o preço dos notebooks tá o dobro do que era antes, o dobro por causa da pandemia. E o governo, o que poderia ter feito? Pensando nas pessoas, falando, já que as pessoas vão ter aula EAD, vamos então baixar os impostos, né? Ou então zerar os impostos por um tempo, para as pessoas que não têm condições poderem comprar um notebook, já que o dólar tá alto, a gente tira o imposto pelo menos. Não, continua o imposto, o dólar cresce e a gente paga 3 vezes mais por um notebook, e aí quem não tem condições de comprar, fica sem aula. O mesmo projeto de lei que levava a internet de graça para alguns estudantes foi barrado, porque simplesmente é uma coisa que não gera lucro, né? Que gera talvez até prejuízo para algumas empresas de internet. E, então, uma coisa que seria bom no momento de isolamento, como a gente passou, simplesmente é barrado, porque não gera prejuízo na cabeça deles, não gera vantagem de levar mais informação, levar aula para aqueles que não têm condições. Tudo que não gera o lucro, não gera o dinheiro, para eles é dispensável, sabe?
Eu digo Eles que querem deixar a população Concordo. burra, né? É. De forma que a gente pensa que só tem que trabalhar para conseguir pagar as contas. E nem isso a gente consegue, né? Porque se tu vai ver hoje o salário mínimo, ele não fecha as contas da casa. Porque se tu vai somar aluguel, despesa com comida, água, luz, tu já não tem como pagar a internet. Aí sem acesso à internet, tu já não tem informação. Né? Sem informação, tu vai pensar que a tua vida tá normal. Porque aquilo ali tu tá conseguindo viver ainda, né? Então, é um ciclo sem fim. As pessoas vão começar a trabalhar mais cedo, né? Vão morrer mais cedo também, porque vão morrer de fome, de doença, e não vai ter remédio para comprar, e nem nada mais disso. E vai ser assim. Esse é o projeto do governo, né? Deixar as pessoas burras só para trabalharem e não pensarem no mundo. Não, e outra, já dou um exemplo. O Gol, que é considerado um carro popular hoje, ainda é considerado popular. Agora eles até mudaram o termo, não é mais carro popular, agora é carro de entrada que eles falam. Saiu esse ano uma reportagem da revista Exame e eles falaram, sabe quanto tá custando o Gol atualmente, um Gol zero? Se comprar um Gol zero agora, 80 mil. Meu Um Deus. gol. Um gol, Gol, sim. 80 mil um Gol. Agora tu pensa, um salário mínimo de R$ 1.000, R$ 1.100, e o Gol, 80. Imagina quantas parcelas a pessoa vai fazer para ter que comprar um Gol que é considerado um carro de entrada. O entrada. Não tem como, Entrada na miséria. Não tem. Não tem Que condições. até tu pagar, tu já morreu, no caso. Não fecha, as parcelas não fecham. Não. E como tu tinha falado, João, a gente tem que, né, como conclusão, como achar o problema, tem que ir na raiz do problema, né? A gente não pode tentar cortar só o remedinho lá no final. A gente tem que achar o que tá causando esses problemas. Exatamente. Não, se não tiver um jeito de ir atrás, a gente vai acabar aprendendo na dor. Vai ser na dor, não vai ser no amor. Já tá na parte da dor, eu acho. Já tá na dor, faz tempo, já né? tá na dor. Faz tempo que já tá na dor, né? A escala vai um pouquinho mais de anos, assim, mas eu acho que até 2030 ali a gente tá numa situação cada vez ainda bem pior. Tá chegando ali perto do colapso. Exatamente. Entrando num contexto já de finalizar nossa fala, eu acredito que como o sistema tá de um jeito que tá engessado e tá muito difícil de haver mudanças, a gente tem que mudar nós mesmos, mudar a comunidade, a sociedade, tem que pensar no público e é claro que a gente tem que pressionar políticos, mas a gente tem que a mudança tem que vir primeiro de nós. A gente tem que dar exemplo para eles, não eles dar exemplo para nós. Já virou uma coisa assim, sabe? Já virou meio que uma guerra, né? A Virou. população contra as Transformaram numa guerra populações. ideológica, mas é uma coisa que afeta todo mundo. Aqueles que apoiam e que não apoiam, sabe? Aqueles que se importam e que não se Sim, importam. tá todo mundo. Tá todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco, só que alguns são iates, outros são canoas.